E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começando aí mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a independência e o processo de formação dos Estados Unidos. Nossa habilidade é identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência aqui nas Américas. Na aula passada, nós vimos alguns dos vários motivos que vão culminar na independência das 13 colônias americanas e nós paramos na última aula justamente no movimento que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, que é um dos movimentos que vai levar finalmente à independência. Hoje, então, nós vamos falar mais propriamente desse caminho da independência dos Estados Unidos. Conteúdo que vocês podem acompanhar a partir da página 11 do livro didático de vocês. Após esses conflitos que nós vimos na aula anterior, o caminho para a emancipação da América ele estava cada vez mais próximo de acontecer. E ele vai se concretizar, talvez não de uma forma tão rápida, mas ele vai se concretizar. Então, em meio a esse controle rigoroso que nós vimos que a metrópole estava exercendo sobre as colônias americanas, e especialmente destacando aí quando eles lançam aquelas leis intoleráveis, que nós vimos algumas delas também na aula anterior, todo esse controle rigoroso e essas leis vão levar os colonos a se reunirem e além de um protesto mais assim em relação a atitudes de protesto violento, por assim dizer, eles vão organizar um congresso mesmo, que é o chamado de Primeiro Congresso Continental. Esse congresso ele vai acontecer em 1774. E esse congresso vai reunir 12 das 13 colônias, pois a colônia da Geórgia acabou não mandando representantes para participar desse primeiro congresso. Nesse primeiro momento, eles se reúnem, porém, é importante destacar que eles ainda não estavam querendo a separação em relação à metrópole. Portanto, o que eles queriam era o fim das exigências, que aquelas leis não tentassem mais controlar tão rigorosamente, né, as colônias. Mas eles queriam também, né, entre várias medidas, um bloqueio comercial, né, eles decidiram que fariam um bloqueio comercial aos produtos ingleses e também elaboraram uma petição, escreveram uma petição e enviaram ela lá para o rei Jorge. E pediram para ele, olha, é melhor você tirar essas leis porque nós estamos nos organizando e não estamos aceitando isso. Mas o pedido não foi aceito, né? A Inglaterra, o rei Jorge ainda não aceitou o pedido dos colonos, ele não tinha interesse nenhum, porque ele queria ter mais controle sobre as metrópoles justamente pelos motivos que nós estudamos anteriormente, por conta que a Inglaterra estava precisando, no caso, né, dessas colônias para a sua melhora econômica. Então ele não aceita o pedido e fez pior. Além de não aceitar, ele aumenta o efetivo de soldados no território das colônias aqui na América. Então, ele manda mais soldados para as colônias. Então, fica uma situação muito complicada e essa situação vai levar aos primeiros enfrentamentos, né, entre colônia e a metrópole. Era o início da chamada Revolução Americana. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do primeiro congresso realizado pelos colonos em 1774. Após esses primeiros enfrentamentos, depois desse primeiro congresso e dessa petição que não foi aceita pela Inglaterra, em 1775, no ano seguinte, já vai ser realizado outro congresso, que vai ficar conhecido como o Segundo Congresso Continental. E dessa vez, todas as 13 colônias estavam participando do congresso. Além de todas estarem participando, todas queriam a independência. A independência agora estava em pauta. Não mais pedidos à metrópole, mas sim liberdade. Queriam ser livres da metrópole, queriam a independência. Então, nesse congresso,
vão ser criados o exército, vai ser criado um exército colonial e uma comissão que vai ser liderada por Thomas Jefferson. Eu coloquei até uma imagem dele aqui para vocês. E, liderados por Thomas Jefferson, eles vão então redigir nessa comissão, finalmente, uma declaração de independência. Essa declaração visava defender a liberdade, o direito individual, né, dos indivíduos, que tem todo sentido com uma característica liberal de pensamento que estava se formando muito forte naquele período, e também tem aí, a gente pode dizer também que tem uma grande influência do iluminismo nesse pensamento. É muito propício esse pensamento, né, do século XVII, mas a gente pode dizer que já vinha lá dos primórdios, né, do iluminismo. E essa declaração foi promulgada no dia 4 de julho de 1776. Aqui uma imagem do segundo congresso, já com as 13 colônias pedindo a independência. Após essa declaração ser promulgada, aqueles conflitos que já estavam acontecendo entre os colonos e as tropas inglesas vão se tornar muito mais intensos. E esses conflitos vão provocar uma guerra mesmo, uma guerra que vai durar aproximadamente aí uma década, pessoal. Durante esse período dessa guerra, George Washington, que era um grande proprietário de terras de escravos do estado da Virgínia, vai liderar os colonos em busca da independência, e para isso ele vai contar com uma colaboração da Espanha e da França, porque esses dois países também tinham suas rivalidades com a Inglaterra por causa de posses coloniais. Então vejam que a Espanha e a França também vão se envolver nesse processo de independência por interesses pessoais, né? Então a Inglaterra vai arrumar aí mais inimigos vão se reunir contra a Inglaterra nesse processo. A guerra só vai acabar finalmente aí em 1783, e no mesmo ano, né, que a guerra acaba, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Paris, né? E os Estados Unidos se consolidando finalmente como uma nação independente aqui das Américas. É nesse tratado que é reconhecido, né? No Tratado de Paris que é reconhecido o fim da guerra e os Estados Unidos como país independente. Em 1787, também vai ser promulgada uma Carta Constitucional dos Estados Unidos da América, que vai ser uma carta que vai consolidar a independência dos Estados Unidos. Porém, essa carta não vai resolver todos os conflitos existentes entre os estados do Norte e do Sul. Eles vão ainda ter vários motivos de discordância em muitos pontos. Também é importante destacar que a defesa da liberdade que foi feita durante essa guerra em busca da independência, ela se limitava basicamente aí à liberdade econômica e à autonomia dos estados em relação à metrópole, né, Inglaterra. Ela não abrangia toda a população americana e um grande exemplo disso é que a escravidão não vai ser abolida nesse processo, né? Como nós vimos aqui, o George Washington, ele era proprietário de terras e escravos, e ele liderou os colonos em busca da independência. Importante ressaltar isso também. Nesse processo, então, em 1789, George Washington se torna o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, da Declaração de Independência. Como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês realizem as atividades de número 12 e número 13 do livro didático de vocês. Lembrando que nós estamos aí realizando a correção dessas atividades no nosso momento ao vivo. Até nossa próxima aula, oitavo ano.